Bom, então vamos lá, vamos iniciar nossa aula de hoje. Hoje nós vamos começar falando primeiro sobre o que vai cair na nossa prova, tá? Então, nós tivemos poucas aulas, né, porque a gente teve muito feriado nas segundas-feiras, então o que eu vou pedir para a prova foi o que a gente viu agora na segunda verificação, tá? Que vai envolver o setting na Gestalt terapia, o setting analítico, tá? Do set analítico, eu disponibilizei também o slide que eu construí a aula. Então, eu queria que vocês, além de revisassem o slide, também dessem uma lida no artigo do qual a aula foi construída, tá? O set comportamental e o artigo que a gente vai discutir hoje, que é o Revisando a Teoria do Setting Terapêutico, tá? Então, são 2 artigos e 3 slides que vocês vão ter que dar uma revisada aí para fazer a nossa aula, que está prevista, está agendada para o dia 1º de dezembro, de 15h40 às 17h30, tá? Então, deixa eu ver que dia é a prova, dia 1º. Dia 1º é na semana que vem, na quarta-feira, é a prova de vocês, tá bem? Alguma dúvida até aqui sobre as matérias da prova? Não, professora, tá Não? ótimo. Então, tranquilo. Eu vou, então, agora compartilhar o slide. O slide não, o artigo. Quem quiser acompanhar do seu próprio computador o artigo, ele já está disponibilizado também na plataforma, tá? Ou acompanha por aqui que eu vou compartilhar. Então, a gente vai fazendo a leitura e comentando, tá? Neste momento, eu já não consigo mais ver vocês, porque eu estou compartilhando tela, eu não consigo inserir quando é PDF dentro do Teams, tá? Então, se vocês quiserem falar comigo, podem falar, mas não coloquem chat, porque eu não consigo visualizar o chat enquanto eu estou compartilhando tela. Então, vamos lá. O artigo, ele vem fazer vem discutir os conceitos de setting terapêutico. Então, esse artigo de hoje é para a gente fechar esse assunto, o qual a gente já discutiu bastante, né? E aí a gente acabou discutindo também dentro de cada uma das abordagens. E esse artigo, ele fecha fazendo, então, outros conceitos, e ele é bem voltado para a vertente psicanalítica, tá? Então, como a psicanálise, então, ela reconhece, o que ela diz, o que é o SET, né? Então, super importante, já que este conceito ele veio, né, adveio aí da psicanálise, né, e daí a gente então hoje, dentro da psicologia, utiliza este conceito que foi originalmente construído, né, advindo aí pela construção da psicanálise. Então vamos lá. Introdução. O SET psicoterápico constitui-se como base sólida e permanente para o processo terapêutico ter início. A segurança de um local que, em silêncio, permeará todas as sessões, dá ao terapeuta e ao paciente definições claras sobre os seus papéis e sobre a técnica, né? Então, isso aqui é bem o que a gente já discutiu em aulas anteriores, quando a gente vem falando sobre o que é esse conceito de setting, e é um conceito, apesar de amplo, ele também não existe uma definição única, né? Existem definições que se assemelham, mas que também se modificam dependendo da nossa abordagem, ela tem aí uma concepção diferente, tá? Mas o que todas as abordagens que a psicologia, então, entende como setting, e aí nisso tem uma similaridade, é que ele é super importante para o processo terapêutico iniciar, né? Então, é a partir do setting que nós conseguimos estabelecer quais são as regras, né? De como será
construído de como será feito o processo psicoterapêutico com aquele cliente. Então, é a partir desta construção que vai, desde a primeira sessão, onde a gente vai falar do contrato terapêutico, onde nós vamos deixar muito claro como é a nossa forma de atuação, e aí nisso versa a nossa abordagem, das questões envolvidas, questões éticas envolvidas no processo psicoterapêutico, para que esse cliente se sinta ali seguro e confortável e está compartilhando aquilo que lhe é mais sigiloso, né? Aquilo que às vezes ele não consegue compartilhar nem com ele mesmo, ele vai se desnudar, vai se mostrar ali para aquele psicólogo, para aquela pessoa que às vezes ele nunca nem viu, né? Então, é nessa construção, é nesse setting que esse cliente vai, então, sentir toda esta segurança de compartilhar a sua vida com o psicólogo. Assim, o terapeuta pode encontrar soluções, até mesmo quando algo lhe foge ao controle, pois ele terá um ambiente seguro e regras técnicas bem fundamentadas e incorporadas por ele em seu modo de agir, né? Então, essa parte aqui do artigo, ele vem justamente nos dar essa segurança enquanto terapeuta, né, de que dentro desse set, né, mesmo que apareça algo que foge ao nosso controle, porque vai surgir situações novas, situações que não estavam pensadas, não estavam planejadas, mas aquele ambiente, né, ele nos dá essa segurança, as regras que a gente vai estabelecer nesse set, nessa construção, nessa relação ali com o nosso cliente, vai nos dar segurança do nosso fazer, de como nós vamos agir, né? De como nós vamos, então, intervir. E entendendo que isso também se dá a partir das nossas regras técnicas, que envolve todas as questões de ética, questões de intervenção da abordagem, da visão de mundo que eu tenho a respeito, né? Tudo isso vai ser ferramentas, né, que nos vai possibilitar, então, a nossa interação e a nossa intervenção com o nosso cliente. Poder retomar ao enquadre sempre que houver necessidade é a segurança de que estamos no caminho certo, como terapeutas de que sabemos qual é o nosso lugar, mantendo, por exemplo, a neutralidade e a abstinência, tá? Aqui, né, vocês vão ouvir ao longo desse artigo uma palavrinha chamada enquadre, tá? O enquadre, ele é uma linguagem da psicanálise, né, utilizada na psicanálise, né, quando a gente fala de enquadre psicanalítico, enquadre na sessão, é justamente esse modo de fazer da psicanálise. Então, como é a atuação, como é a intervenção da psicanálise? É o enquadre psicanalítico, é a forma de intervenção, é a forma de olhar aquele cliente a partir do enquadre, que são as técnicas psicanalíticas, né, que são ali a forma de atuação daquele analista ali. As regras do jogo que permitirão a construção do setting da dupla serão expostas pelo terapeuta logo no início do contrato. Ou seja, antes das brincadeiras iniciais, os jogadores têm que compreender as regras para que o jogo tenha a sua particularidade preservada. Nem todas serão ditas em um primeiro momento, nem tudo precisa ser revelado. As estratégias utilizadas pelos participantes do jogo vão se moldando, de acordo com as necessidades, sem nunca fugirem das regras éticas da brincadeira. Então, aqui nessa parte do artigo, ele reforça novamente da importância dessa construção do set, do estabelecimento das regras, em especial das questões éticas que vão permear todo o processo psicoterapêutico, mas também dizer que não precisa ser rígido, né? Então, a gente vai moldando algumas coisas de acordo com
o surgimento das necessidades naquela relação ali, naquela intervenção com aquele nosso cliente. E também nessa parte, o que mais quer dizer, né? Que haverá momentos que foi dito algumas coisas, né? Então, por exemplo, na primeira sessão a gente compartilha regras, como tudo irá funcionar, mas ao longo das sessões também nós vamos ter momentos que a gente vai precisar o quê? Tá retomando contornos, retomando coisas que a gente diz, mas que às vezes está saindo ali do controle daquilo que foi combinado, mas o terapeuta ele precisa estar no controle para que as coisas não fujam daquilo que deve ser, né? Ou seja, da forma que deve ser a atuação do psicólogo, tá? Então, esse nosso desafio, né, de ir moldando e ir dando contorno de acordo com o desenvolver, de acordo com o andamento do processo terapêutico. A grande pergunta é: onde está o setting terapêutico? Será que ele é apenas permeado por questões físicas? E quando o setting físico, a sala terapêutica, é alterada, haverá também uma alteração no fluxo do tratamento? Devido a essa perturbação de enquadre, o terapeuta também estará perturbado em seu papel? Atualmente, o psicólogo atua em instituições que às vezes não possuem condições físicas adequadas para um tratamento, mas será que essa é uma questão que impeça o tratamento de acontecer? O presente estudo procura discutir essas questões, ligando a teoria à prática, né? Então, isso aqui, quando a gente vai falar dessa questão de enquadre, é o modelo ideal, é o modelo que deve ser como deve ocorrer, né? Então, a psicanálise, ela fala muito da questão da neutralidade, muito essa questão do enquadre mesmo, de como deve ser. Mas, e aí a gente veio discutindo isso ao longo da nossa disciplina, inclusive no primeiro semestre, quando a gente discutiu, né, aquele seminário onde a gente falou dos diversos campos de atuação do psicólogo clínico hoje, que não é mais o fazer clínico, não é só estar dentro de uma sala de consultório, né? Hoje a gente está dentro das instituições fazendo também clínica, e haverá momentos que o nosso setting não será aquele adequado do consultório, onde não tem interrupção, onde tem o adequado silêncio, onde nós temos uma sala confortável para aquele nosso cliente conseguir estar trazendo as questões dele, né? Esse é o ideal, isso que é o que deve ser. Mas haverá momentos que a gente não vai conseguir garantir isso, como a gente deu exemplos, né, de situações em instituições que nem sempre a gente vai ter esse setting físico 100% garantido. E aí vai do nosso fazer, da nossa criatividade, de fazer o nosso trabalho, garantindo o nosso setting, né? Mas dentro daquilo que é o possível naquela instituição ali, né? E aí a gente falou bastante isso no nosso primeiro semestre, e é o que justamente o artigo ele vem então discutindo. Formas de enquadre na terapia. O 7 para Zimmermann se conceitua como a soma de todos os procedimentos que organizam, normatizam e possibilitam o processo psicanalítico. De acordo com Etchoin, o enquadre constitui-se quando algumas variáveis tornam-se constantes, sendo o terapeuta o personagem que tem a obrigação de fixar essas variáveis. Eyzerick, Etchoin e Zimmermann concordam quanto ao estabelecimento do setting. Os autores acreditam que ele se estabelece logo no início do tratamento. Assim, no momento do contrato, algumas regras devem ser expostas, objetivando a construção do setting. Essa delimitação começa já na entrevista inicial, quando o terapeuta torna constante as variáveis quanto ao tempo, o espaço, estipulando quais e como são os papéis terapeuta e cliente, né? Então, aqui a gente tem
uma similaridade, e aí os diversos autores, eles concordam, né, que o setting, ele se inicia ali, naquele primeiro momento, naquele primeiro encontro, e que ele é de fundamental importância para que aquela relação aconteça. E as regras do jogo precisam estar claras desde o primeiro momento. O meu cliente, ele precisa saber qual é o tempo de sessão, o local, o comprometimento dele de estar vindo toda semana para a sessão, o comprometimento dele com aquilo que é conversado na sessão e que a terapia continua para além daquele momento ali dos 50 minutos, o que irá acontecer se ele faltar, o que irá acontecer se ele faltar sem avisar, né? Qual é o meu papel enquanto terapeuta, qual é o papel dele enquanto paciente, né? Ou seja, ali é tudo muito bem delimitado, é feito todo o enquadre para que o meu cliente ele não tenha dúvida de como será o processo psicoterapêutico dele, tá? Então, para Reisman, o SET é estabelecido no momento em que o contrato é feito, em que os papéis são distribuídos e especificados, iniciando assim o tratamento. Zimmermann concorda com essa ideia. O autor também acredita que a partir do contrato, o setting começa a se constituir. Schoen entende que o setting é um marco que demarca o início do processo pelo qual será construído a cada nova sessão. Ele acredita que o enquadre terapêutico foi construído por Freud durante a sua experiência clínica, com o objetivo de delimitar os papéis entre o paciente e o terapeuta, porém, sem aprisioná-los a um papel pré-determinado, deixando-os livres para alterarem as regras do jogo. O autor ainda afirma que as delimitações do setting estão ligadas também a questões éticas da profissão, o que assegura o terapeuta, reafirmando em sua posição. Assim, o set terapêutico se constituiria de regras pré-determinadas e combinações específicas de cada dupla, tendo o início claro e definido, marcado pelo contrato inicial de terapia, mas sendo parte do processo, permeando e guiando todo o tratamento. Ele tem de ser firme em seus limites, permitindo que a dupla tenha o seu papel assegurado pela assimetria do ambiente. Entretanto, ao mesmo tempo, tem de ser elástico para conter a transferência e a contra-transferência, podendo ser alterado, revisitado, assegurado e retomado pelo terapeuta sempre que necessário. O terapeuta funciona como uma espécie de guardião do setting, para que ele possa permanecer auxiliando na terapia ao longo de todo o processo, né? Então, o que a gente falou ainda há pouco sobre o terapeuta ser o responsável em estar dando contorno naquilo que foi combinado, tá dando prosseguimento, né? O nosso cliente vai ter momentos que ele vai tentar, por exemplo, extrapolar aquilo que foi combinado, e vai ser o meu papel, enquanto terapeuta, fazer cumprir aquilo que foi combinado. Então, vou dar um exemplo aqui só para vocês mais ou menos entenderem. Por exemplo, a gente não vai estabelecer uma relação de amizade com o meu cliente. Então, se ele quiser conversar qualquer coisa comigo com relação às suas questões, precisa ser conversada dentro do set terapêutico, dentro ali daquele momento em que eu vou estar à disposição dele para ouvi-lo, no dia da sessão dele, naquele dia e naquele horário que a gente combinou. Mas pode ser que esse meu cliente ele tente me mandar uma mensagem via WhatsApp, né? Hoje em dia a maioria dos clientes tem os nossos contatos, e aí ele vai querer então conversar comigo como ele conversa com um amigo pelo WhatsApp. E aí é o meu momento, né, de estar dando contorno. Fulano, se você quiser, um exemplo, né? Ele me manda uma mensagem querendo conversar, ele está muito ruim, e aí ele começa a interagir ali pelo WhatsApp. Então, um exemplo, né? O que é dar esse contorno? O que é estar assegurando o set, né? Por exemplo, eu dando limite para esse meu cliente, falando para ele que se ele quiser conversar comigo sobre o que ele está mandando, ele acabou de mandar ali no WhatsApp, a gente pode, na próxima sessão,
né? Se for do interesse dele falar ainda sobre isso, a gente pode conversar na sessão. Então, vai ter... Esse é só um exemplo, né? Para vocês entenderem o que é esse ir dando contorno, o que é ser esse guardião do set, né? Por mais que a gente combine e a gente acerte, vai ter momentos em que esse nosso cliente vai, né, ir saindo daquilo que foi combinado, né? E daí é o nosso papel estar no controle, né, estabelecer os limites, dando o contorno. E o que aqui dentro da psicanálise também fala, né, da transferência e da contratransferência que ocorre tanto do paciente para comigo quanto de mim para com o meu paciente. E isso a gente vai estando, né, estabelecendo, revisitando e assegurando ali o nosso trabalho para que ele ocorra dentro do set, dentro do que deve ser, ok? Até aqui, gente, está tranquilo? Está dando para compreender? Tranquilo, professora. Tá, perfeito. Quanto às funções do setting, Zimmermann considera que ela tem por obrigação normatizar, delimitar... Acho que eu já falei disso, né? Tá, já falei. Etchoy, 1989, compartilha dessa ideia, pois acredita que a organização da sala predispõe a algo simétrico. Porém, o campo que se constituirá a partir dessa relação é assimétrico, onde, entre tantas características, o terapeuta terá que ser continente, enquanto o paciente terá que se sentir confortável para narrar seus sentimentos ao terapeuta. Zimmermann acrescenta que é devido a essas questões que as combinações feitas no início do tratamento têm total relevância ao longo deste. E ainda acrescenta que tudo que compõe o setting terapêutico deve ser preservado, porém sem uma rigidez surda que atrapalhe o tratamento, mas sim com uma firmeza que o preserve e uma elasticidade que o molde às necessidades da realidade. Etchoy é claro ao afirmar que o enquadre ou setting terapêutico constitui-se no conjunto de variáveis que são fixadas. Para o autor, no momento em que essas variáveis tornam-se fixas, teremos o marco inicial do tratamento. Essas normas devem ser apresentadas ao paciente no momento do contrato. Outras serão explicadas ao longo do tratamento, se houver necessidade, podendo não ser explicitamente reveladas nunca. O importante é que cada papel possa respeitá-las e preservá-las. Essas normas fixadas no momento do contrato constituem-se como constantes do setting terapêutico. Além disso, esses dois trabalhos definem a estratégia que se deve ter para pôr em marcha o tratamento e previamente as ditas estratégias, os acordos a que se há de chegar com o paciente para realizar essa tarefa singular que é a análise. Algumas normas que constituem essas variáveis do enquadre são puramente técnicas, como, por exemplo, o tempo de duração, o valor de cada sessão. Estas estarão presentes no momento do contrato e entrelaçadas a ele para que o paciente sinta-se seguro e delimitado em seu papel. Outras normas constituem-se para assegurar que o processo transferencial se dará da melhor maneira para ser explorado e analisado pelo terapeuta. Assim, o autor refere-se que o enquadre está destinado a proteger o enfermo dessas revelações e também ao analista de seus próprios erros, que perturbam o processo e, consequentemente, prejudicam o paciente e a ele mesmo. O mesmo autor citado acima afirma que quando esse enquadre está claro e definido, o processo terapêutico caminha tranquilamente ao seu objetivo, garantindo não só a posição técnica do terapeuta, como também as questões éticas que protegem o analista de envolvimentos e gratificações ao paciente. O enquadre, então, constitui o marco inicial da terapia e o que de igual terá em todas as terapias. O que acontecer a partir daquele momento é o singular de cada dupla. Somente o início e o fim poderão obedecer a regras concretas e explícitas,
o processo terapêutico será sempre único e singular. Zimmermann considera que o SET é um novo espaço para o paciente, um lugar onde ele pode reeditar questões do passado e aproximar-se de fantasmas e dores que lhe incomodam. Por isso, é um lugar que tem que ser preservado e cuidado ao longo do tratamento. Nas palavras do autor, a função mais nobre do setting consiste na criação de um novo espaço onde o analisando terá a oportunidade de reexperimentar com o seu analista a vivência de antiga e decididamente marcante experiência emocional conflituosa que foram mal compreendidas, atendidas e significadas pelos pais do passado e, por seguinte, mal solucionados pela criança de ontem, que habita a mente do paciente adulto de hoje, né? Então, essa passagem aqui do artigo, né, nas palavras aí que o autor ele cita, a importância do SET é justamente para que ele seja um local seguro para que o adulto de hoje possa reeditar tudo aquilo que ele viveu lá no passado, né, naquela situação onde ele era uma criança e ele não soube lidar de uma forma adequada, por exemplo, das suas emoções, e ele precisa de um lugar seguro hoje para fazer, então, né, essa reedição, para ele falar novamente sobre aquilo que tanto o incomodou, sobre aquilo que ele não conseguiu dar conta, né? E o cliente só vai conseguir fazer isso se o setting for um lugar seguro. Então, por exemplo, um set onde ele não sinta a confiança daquilo que ele vai compartilhar com aquele psicólogo, o psicólogo não vai falar para terceiros. Um set onde constantemente ele está ali falando com o psicólogo sobre as suas angústias, sobre aquilo que lhe aconteceu, e aí entra alguém na sala interrompendo aquele processo. Ou uma sala onde as pessoas ouçam aquilo que ele está compartilhando, né? Então, vai ser bem difícil aquela pessoa realmente conseguir se abrir, realmente se sentir segura para falar sobre aquelas questões tão delicadas e tão importantes para ela, se ela não sentir, né, no set um local seguro para isso. Contudo, há momentos em que o setting acaba rompendo-se, seja por solicitação de uma das partes ou por situações externas. Quando há o rompimento do setting, cada paciente irá reagir de uma forma singular frente a esse novo desafio. Para Sandler, a mudança de sala pode gerar desconforto ou uma oportunidade para novas revelações. Isso irá depender da saúde mental de cada paciente. Todos esses efeitos externos sobre o interno do paciente devem ser considerados pelo terapeuta e trabalhado quando possível. Ainda afirma que no tratamento com pacientes com crianças, as mudanças do setting terapêutico pode afetar nas formas de reações da criança. O autor lembra que as formas de reação serão sempre compatíveis com o grau de distúrbio da criança, mas a mudança do enquadre pode afetar o tratamento. Para ilustrar as alterações do SET na terapia infantil dentro das patologias, Sandler relata: as crianças limítrofes e gravemente traumatizadas são especialmente vulneráveis com respeito aos seus sentimentos de segurança e proteção, e por isso podem reagir a qualquer tipo de troca com ansiedade maciça. No caso de crianças com distúrbios menos graves, as mudanças externas na situação de tratamento podem acionar o medo de que se repitam experiências passadas traumáticas. As crianças obsessivas podem lidar com as mudanças, instituindo alguma forma de ritual, tal como um jeito específico de dizer até logo, mas mostram ansiedade até essas defesas se estabelecerem. Qualquer criança pode usar uma mudança externa como foco, ou para promover o trabalho analítico, ou colocando a serviço da resistência, né? Então, aqui o autor ele faz, as autoras, no caso, elas colocam
que a mudança, né, seja do setting ou a mudança do enquadre, no trabalho com crianças, elas são bem mais vulneráveis ou são bem mais afetadas por tais situações, né? E aí ele faz a colocação de que dependendo do modo de funcionamento dessa minha criança, ela poderá ter uma reação relacionada mais ao seu estilo de ser, a sua forma de viver ali, né? Então, se for, aí ele dá os exemplos, né? De como uma criança muito traumatizada, de como uma criança com obsessão pode reagir e por aí vai, né? Então, pode inclusive, né, ser uma forma de resistência daquela criança, né? Ou seja, o que é a resistência? Lembrando o conceito aí psicanalítico de resistência, quando a pessoa vai, né, resistindo a adentrar aquelas situações. Então, se o setting se modifica, se o enquadro vai se modificando, isso pode, então, promover, né, um afastamento maior, um distanciamento maior desse tratamento, né? E a pessoa continua ficando ali na resistência, continua não evoluindo, continua não saindo do lugar, né? Sandler ainda acrescenta que a mudança externa do enquadre surge com mais frequência ao longo do trabalho com criança do que no trabalho com o adulto. Há um desenvolvimento biológico maior em uma criança ao longo do tratamento, além de modificações nos brinquedos que têm que ser adaptados para a nova faixa etária, ou as doenças e os eventos escolares que surgem com frequência. Tudo isso interfere no setting. Segundo Exshaw, a partir de uma ruptura no enquadre, o processo analítico está alterado, podendo assim emergir novos conflitos por parte do paciente, sejam eles positivos ou negativos para o desenvolvimento do tratamento. Zimmermann diz que o mais importante na ruptura do setting é o fato de que este possa ser sempre retomado pelo terapeuta. O autor ainda acrescenta que manter a preservação do setting é sempre uma arte para o terapeuta. As mudanças de horário ou do local do setting terapêutico, por exemplo, podem ser positivas no momento em que despertam novos conflitos ou transferências para serem analisados e trabalhados pela dupla. Contudo, são conteúdos que apareceriam no tratamento em algum momento. Portanto, o terapeuta não deve alterar o enquadre como uma tentativa de provocar novos sentimentos. Todavia, quando o caso for inevitável, ele deve alertar o paciente e explicar a realidade da alteração, a verdade do motivo pelo qual o paciente terá que se adaptar frente a uma nova realidade. E aqui, gente, quando fala em alterações de enquadre, alterações de setting, né? Isso aqui envolve as mais diversas situações, né? Então, digamos, o terapeuta muda o horário do cliente, né? Ele precisa saber por que ele está, precisa ser informado a esse cliente pelo que está sendo mudado o horário dele. Ou então esse terapeuta, digamos, por questões pessoais, ele não está conseguindo lidar ou intervir com aquele paciente, né? E ele deixou ali questões pessoais interferir e ele resolve então interromper esse tratamento, mas encaminhar essa pessoa para um outro terapeuta, um exemplo, né? Isso vai estar de alguma forma ali alterando todo aquele trabalho, alterando aquele set, né? E pode despertar conflitos e tudo isso são questões que podem vir a aparecer, né? E podem então despertar conflitos, despertar coisas, até mesmo transferências, né? Ali naquela relação. E aí o autor aqui, os autores, eles colocam que se a gente for alterar alguma coisa do setting, que não seja com esse objetivo de provocar conflitos ou transferências, né? Porque isso não é necessário que a gente altere. Vai aparecer em algum momento
do processo, tá? Etchoin traz outro posicionamento, acrescentando que o enquadre ou setting terapêutico é, antes de qualquer outra questão, uma atitude interna do terapeuta. Nessa visão, o enquadre não será somente uma questão de regras e normas a serem seguidas no concreto, e sim uma atitude mental do terapeuta. Se essa atitude estiver clara internamente para o terapeuta, a sua conduta sempre será guiada pelos processos éticos que o auxiliarão na terapia, independente do enquadre físico que terá ao seu redor. Por esse motivo, o autor considera que o enquadre é concebido fundamentalmente como uma atitude ética. Nas palavras do autor, o enquadre é, substancialmente, uma atitude mental do analista, concretamente, a atitude mental de introduzir o menor número de variáveis chamado, em última instância, de enquadre, e não só uma determinada conduta. Anna Freud concorda com esta ideia e afirma que um analista pode fazer uma análise muito ruim no que possa ser considerado uma perfeita sala de tratamento. Outro pode fazer uma análise bastante eficiente num quarto que não foi projetado para uma criança, né? Então, aqui nessa passagem, ele fala muito da questão da nossa intervenção. Não adianta uma sala impecável, né, para um atendimento impecável, sendo um setting físico ali maravilhoso, mas eu não tendo a minha técnica, eu não sabendo realmente intervir. Assim como, né, eu posso estar num quarto improvisado da criança e ter, né, uma excelente intervenção e conseguir realmente fazer uma excelente análise ali. Então, isso envolve também a questão do profissional, né, a questão técnica, e daí vem a nossa importância, né, de nós termos um profundo conhecimento técnico daquilo que a gente se propõe a fazer. Então, a gente precisa estudar sempre e estar sempre nos atualizando e sempre conseguindo oferecer o melhor em termos de intervenção ali para o nosso cliente. Etchoin ainda levanta outro ponto nas questões do enquadre, relatando que mesmo o setting permanente, sem mudanças bruscas, será lentamente alterado ao longo do tratamento. Para o autor, esse é um processo que sempre ocorrerá ao longo do processo psicoterápico, pois para ele o enquadre é autônomo. Contudo, o set não deve ser modificado com base no material apresentado pelo paciente, e sim com base na realidade com que a dupla se depara. A manipulação feita no enquadre pode representar um acting por parte do analista. Nas palavras do autor citado acima, o enquadre tem a função de ser mudo para que sobre esse pano de fundo, fale o processo, mas crer que por inteiro estabeleceria uma situação semelhante à de pensar que há algo que, por sua natureza, não pode ser recoberto de significado. Nós podemos penetrar no significado do enquadre, sem por isso tocar em suas funções, mas ainda se o pensamos como continente de ansiedades psicóticas. Podemos notar, após observarmos esses conceitos, que para resgatarmos o significado do setting, não precisamos alterar a sua função. Todavia, em alguns momentos, ao modificar a função, o significado acaba sendo destacado. O setting tem sempre um significado e o analista tem de estar atento para perceber as nuances no desenvolvimento do processo analítico, né? Então, nessa parte aqui, os autores eles vêm justamente falar das modificações e das alterações de set que vão ocorrer, né? A relação vai se alterando, né? O nosso cliente ele vai modificando, né? Essa relação vai sendo modificada no decorrer do processo. Por mais que não se haja
né, como ele coloca aqui, alterações físicas, né? Então, por mais que eu não mexa nada na salinha do consultório, esteja tudo igual, mas com o passar do tempo, essa relação, esse set, né, que é construído não só de um espaço físico, mas também da relação, ele vai se modificando. O meu cliente, ele vai evoluindo, ele vai adquirindo novas percepções a respeito dele mesmo, né? Então, quer queira, quer não, né? Como dizem, né? A gente no dia seguinte não somos os mesmos. A cada dia nós somos diferentes. Então o set também vai se modificando no decorrer do processo. Bom, então agora a gente vai comentar aqui as considerações finais das autoras, onde elas colocam o seguinte: diante de todos esses posicionamentos apresentados pelos autores citados, acreditamos que o SET é mais do que aspectos físicos do ambiente de terapia ou das combinações estáticas do contrato. Ou seja, ele é recheado pela forma como a relação dos dois se encontra, pela aliança terapêutica, pelas questões éticas e pela confiança mútua, né? Então, eu acho que essa parte aqui é uma definição bem legal do que é exatamente set terapêutico, de tudo que a gente vem discutindo em todas essas nossas aulas, né? O set é, então, construído de aspectos físicos, das combinações que a gente faz do contrato, né, da nossa relação entre eu e o meu paciente, ou entre eu e o meu cliente, como eu queira chamar, desta aliança que nós vamos estabelecer ali com o nosso cliente, e de toda a confiança que é, então, depositada nessa relação e é permeada, sobretudo, sobre as questões éticas. A cada momento a gente tem que estar sempre muito firme ao que diz o nosso código de ética e jamais, né, ter uma postura que vai de contra, aquilo que está estabelecido ali no nosso código de ética profissional. Por isso, inferimos que mais importante do que o espaço físico do setting, o que chamaremos do espaço mental do setting é poder manter os papéis, as regras, a ética em qualquer lugar, sem depender do ambiente físico, né? E aí aqui as autoras já faz a colocação, por exemplo, quando nós estamos em outras instituições a qual a gente não tem uma salinha de consultório, ou quando a gente vai fazer um atendimento domiciliar, né? A gente precisa, então, entender que o nosso setting está para além desse ambiente físico, mas eu preciso manter as regras, manter o papel, manter a ética, né? E manter, sobretudo, esse sigilo, né? E digamos, é no quarto do meu cliente, mas eu preciso de alguma forma, né? Ele precisa se sentir seguro para ele falar ali naquele espaço dele, né? Que tenha garantia ali de sigilo. Então a gente vai dando o contorno de acordo com aquilo ali, com aquele espaço ali, né? Mas a gente precisa não esquecer do que diz, né, o nosso código de ética, o que a gente precisa estar sempre em mente. O terapeuta e o paciente têm funções concretas dentro de um processo terapêutico. Suas responsabilidades frente ao tratamento, e isso também são fatores que constituem o setting. Podemos, assim, estar com ele em qualquer lugar, mesmo que não seja o local físico mais correto e neutro para que se realize um atendimento psicoterápico. Assim, independente do local, o terapeuta deve manter as questões da abstinência, da aliança terapêutica, da ética e da transferência como princípios para guiar o seu trabalho, né? Então, independente do local físico em que nós estejamos, todo o resto a gente não pode esquecer, né? A gente precisa se manter firme e fiel ao que diz, né, a nossa profissão, o que diz o nosso código de ética.
O setting vai guiar e assegurar o local do terapeuta, mas o campo terapêutico é o que vai manter as regras fundamentais da psicoterapia intacta. Sendo assim, o terapeuta que consegue internalizar o lugar não o perderá por alterações na sala e conseguirá trabalhar com o paciente as fantasias ou desejos que poderão surgir com essas modificações, né? Isso aqui, olha, gente, é super importante, né? Sendo assim, o terapeuta que consegue internalizar o lugar não o perderá por alterações na sala e conseguirá trabalhar com o paciente as fantasias, os desejos que poderão surgir com essas modificações, né? Então, com as modificações que poderão vir a surgir nesse setting, mas se eu estou se eu tenho em mente, né, qual é o meu papel, qual é o meu fazer, eu vou conseguir lidar com aquela situação inesperada ou com aquela situação que acabou surgindo ali fora do que é o ideal, fora do controle, do que é o mais apropriado, podemos assim dizer, né? Então, tudo depende do nosso fazer, da nossa postura, do nosso posicionamento ético, né? E do nosso fazer enquanto psicoterapeuta. E aí, o que vocês acharam do artigo? Muito bom, prof. Muito completo, eu diria. Pega os pontos centrais, né, de todas as abordagens e eu gostei das citações dos teóricos também. Isso, né? O artigo ele faz bem como se fosse uma revisão de tudo que a gente já veio discutindo a respeito do SET, né? De tudo que a gente já veio falando, né? E aí eu acho que ele faz esse fechamento bem legal. Acho que nunca mais vocês vão esquecer o que é setting terapêutico na vida de vocês, porque foi justamente algo que a gente veio debatendo de uma forma bem gostosa e nas diversas abordagens, e isso aí ficou bem estabelecido. Eu acredito que não tem nenhum de vocês já não tem mais dúvida do que é o SET, né? De tudo que constitui, de toda a importância e de toda esta evolução também, né? Que a psicologia foi tendo, né, a nossa nova postura, o nosso novo fazer, a nossa nova forma de estar nesse mundo moderno e que hoje demanda de nós um novo fazer, né, e que a gente vem nos atualizando e nos reconstruindo a cada momento justamente para poder oferecer o melhor às pessoas e uma psicologia que seja mais acessível a todos, né? E não somente a uma pequena parcela da população, né? A psicologia é um direito de todos, eu sempre gosto de falar isso, né? Porque realmente é algo muito importante e não é justo somente uma pequena parcela ter acesso, né? Então, não é porque eu vou estar digamos, numa unidade básica de saúde e não tem uma salinha adequada que a pessoa vai ficar sem o atendimento, né? O que eu posso fazer no espaço que eu tenho ali, ou de pensar, né? Como eu posso garantir o sigilo ali, né? Então, vai muito da nossa criatividade no local que nós estivermos e de conseguirmos também de adaptar ali o nosso fazer de acordo com aquela situação. E quando eu falo em adaptar, gente, eu não estou falando em transgredir ao que está dentro do nosso código de ética, tá? O que está no nosso código de ética, ele precisa ser garantido, né? E daí vai da minha criatividade em garantir ao que diz o código de ética, mas em alguns momentos eu não tendo uma salinha de consultório, né? Eu tendo um outro tipo de ambiente para trabalhar, tá? Então, essa reflexão que eu gostaria de deixar aí para vocês. Acredito que a gente conseguiu, então, nessa discussão também fazer uma revisão. Não será uma prova difícil, né? Mas
precisa estudar, né? Então, peço aí que vocês revisem, as aulas estão gravadas, então assistam novamente, se possível, as aulas, para que vocês possam aí fazer uma excelente prova. Desde já foi um prazer estar com vocês, né? Eu ainda não tinha dado aula para a turma da tarde, eu fico mais na turma da manhã, mas espero encontrá-los em outras disciplinas, tá? Desejo também aí já um bom final de ano, né? A gente não vai ter mais aula, mas teremos as provas, mas as provas são online, então a gente não vai conseguir mais se ver, tá? Então, beijo grande, foi um prazer estar aí com vocês. E estou em aberto, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar. Não, eu não quero perguntar nada não, prof. Eu só queria agradecer mesmo, foi muito interessante de conhecer. Eu gostei de como você trabalhou essa matéria. Eu sinto que eu absorvi bastante coisa que eu não sabia, apesar de já ter uma boa bagagem teórica, digamos assim. E eu acho que a gente ainda vai se ver em outro semestre, prof. Relaxa, Com relaxa. certeza. Com certeza. Então tá bom, gente. A gente finaliza por aqui. Vou postar só essa aula de hoje, porque todas as outras e todos os materiais eu atualizei, né? O que estava faltando ontem eu já dei uma atualizadinha. E aí, até sexta-feira dessa semana, eu coloco a aula de hoje, mas o artigo já está disponibilizado lá. Tá bom? Então, beijinhos e até a próxima. Beleza, professora. Tchau, Bom, professora. bom final Tchau. de ano. Amém.